novidades do... Do porco chegando na energia. Oferecimento de Novibet. Tem novidade. Abriu 2 gols. Pagamento antecipado garantido. Justiça tem que ser feita. Arrascaeta pra bola, bateu e o gol. Se ferrou. Houve um equívoco. Uma das coisas mais nojentas que eu vi nos últimos anos no futebol. Um pênalti inexistente marcado pro time do Flamengo. Olha, claramente aí tem recomendação, cara, não é possível. Não pode ser outra coisa, seu Bento. Não é possível ser outra coisa. Que absurdo que tá acontecendo aqui. O Palmeiras queria bater rapidinho, foi isso? Ele deu o Flamengo. Ele tirou, ele voltou atrás, mas esse Bandeira é um maluco, isso que ele é. Dá do lado, dá do outro, porque reclamou, porra. Mas o que tá acontecendo aqui, seu Bento? Ah, meu Deus, pô. Ah, fica muito na cara, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Ai, meu Deus do céu, olha o Pedro, dominou. Murilo, tirou errado. Everton, tocou na cara do gol. Pedro bateu e o gol. Se ferrou. Houve um equívoco. De novo. É um contra-ataque mortal, né? Mortal, né? Em vídeo agora o urubu dançando no trânsito. O placar do estádio 97 informa. Na casa do porco. Mas parecia a casa do Flamengo, né? Palmeiras 3-0 hoje, fora ameaço. Flamengo 2. Time do cara que toma muito café e vai reclamar do VAR daqui a pouco, 0. Todos eles são ruins. Você tá vermelho, Domingo. Ah, eu vou ficando puto da vida, é isso. Traz café pra mim. E o Piquerez, hein? Que antes de cobrar o pênalti mandou um WhatsApp, mandou e-mail, telegrafou, explicou pro goleiro onde ia bater. Aí na hora de bater, ficou com medo de machucar o goleiro, que já tinha criado um vínculo de amizade, recuou a bola. O gol é muito grande. Como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Continua líder. Mas agora é o cara que tá na frente na maratona, olha pra trás e vê o segundo chegando. O psicológico vai pro buraco. É, seu Bento, tá ficando feia a coisa, hein? Que coisa, hein? Foi, né? Faz tempo. Agora com vocês, começando o show do Dodô Pistola. E eu já tô puto, já fiquei puto já. Pronto. Ah, eu vou embora. Fica aí, meu. Domênico. Que isso? Domênico foi Foi embora. embora, Domênico? Que isso? Vai. Então, balada na Bafala e Dodô. Segunda voz aí, ó. Não. Balada na Bafala e Dodô. E o trouxa do bem? Vai, trouxa. Balada na Bafala e Bentô. Balada na Bafala e Bentô. Pode cantar, Quintino. Não precisa ficar com medo, não. Fala aí, mano. Não, o problema é que o meu talvez dê delay aí, por isso que eu não canto. Não, tá bom. Eu não canto em nenhum, Eu sei, não tem nada a ver, aconteceu. não. Vamos lá. Um minuto de Mas ele tá silêncio. com lencinho, Paulo. Agora são 19 horas, a Voz do Brasil vai ao ar às 9 da noite. Mas só falta falar que foi roubado agora também. Vocês teriam que ter vergonha de comemorar o que aconteceu. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Posso falar? Posso Você falar? tem vergonha. Os caras não quiseram. Os caras não quiseram que o campeonato acabasse ontem. É isso aí, ó. É isso aí. E abrir 7 pontos dos caras ia cair. O Palmeiras ia disparar. Vergonha na cara. Chorão. Aqui, ó. O filho trouxe o lenço pro papai, ó. O filho trouxe o lenço pro papai. Ô, papai, pega o lenço aqui, papai. Pega o lenço e chora. Você Chora me na cama permita, que eu não Dodô, eu vou vou começar e te passo. Eu sei o que você quer falar. Pode falar. Eu sei isso daí. O que você falou ontem tem que falar de novo. Depois passa a bola, né? Depois eu dou passinho, só um toquinho aqui pro seu. Não, pode falar. É só Pode falar. Mas é o seguinte, ontem na escalação, você viu, eu tava. Eu tô vendo lá, eu vi lá de novo um Mike, velho. Nada contra o Mike. Me deu um asco. O Mike é um excelente lateral. Eu sei, jogou de Não, três... fala de novo. Excelente o quê? Lateral. Lateral, né? Aí ontem, né, fica lá aquele negócio com... uns falam que é 3 zagueiros, mas ele jogou de ponta ontem. Ele jogou aberto, sim. Jogou aberto. Então aí você vê, aí eu vi lá o banco do Palmeiras. Em outras épocas, tá, você poderia dar o luxo não, ter que improvisar. Eu vi lá no banco Veiga, Maurício,
Paulinho, Alan, Luigi. Pra quem entrar com essa porra de novo, velho? Pra quem entrar com esse negócio que tem esse fetiche por esse negócio aí? E outro, o Palmeiras respeita muito o Flamengo, cara. Vai pra cima dos caras. Mete 3 atacantes, o Palmeiras tem jogador pra isso aí. Eles não fazem gol, perderam o pênalti. Então, calma. Aí, beleza. O Palmeiras começou bem o jogo. Aí tem lá um pênalti, né? Que é a imagem conclusiva, né? Aí o tal do Riway chama o árbitro lá, porque o juiz, ele dá em campo, né? As câmeras que tem é uma beleza, então você não consegue saber se realmente a bola tá fora ou dentro, mas enfim, manteve-se a decisão de campo. Tava dentro. Teve uma foto de trás aqui. Foi a moça que deu aqui? Então, aí mostra. Enfim, Domênico. E aí, pô, você pega um lance daquele contra o Flamengo, a gente sabe como os caras puxam saco. Aí você tem um pênalti, velho. Aí vai o Piquerez bater que nem o nariz dele, mano. Bate que nem um furisco dele. Ali é brincadeira. O Palmeiras teve 8 pênaltis esse ano. E 4 foi batido no mesmo canto. E batendo fofo daquele jeito. Perdeu metade. Pô, que você mande a bola lá na Parque Antártica, lá na fábrica da Antártica, lá atrás, que nem existe mais. Você mande a bola lá no Bourbon. Mas, cara, enfia o pau na bola. Tá bate-fofo daquele jeito, cara. E vem telegrafando, mandando SMS, vem mandando. Pô, futebol, pênalti, decide campeonato, decide jogo. O jogo de ontem era um jogo muito ajustado. Você não vai chegar muito na zaga do Flamengo. Os caras tem lá Léo Ortiz, depois entrou o Danilo. Você vai chegar pouco lá, cara. Aí quando chega tem que fazer. E o João Martins admitiu no final do jogo. Porra, vai ter que treinar pênalti. O Palmeiras sofre com isso aí. É um dos pontos fracos da geração desde que o Abel chegou. É os pênaltis. Os caras não treinam. O Palmeiras perde muito pênalti em jogo decisivo. Perde na final. Perde em clássico. Aí perde ontem num jogo. Você poderia... Ou com 10 minutos você faz um gol em cima do Flamengo. As coisas mudam, velho. Era outro Porra. Bom, o pênalti não é muito mais psicológico, seu Bento? Não, então, mas quem se Não, mas assim, psicológico não, você fecha o olho, enfia uma bica. Não, mas olha só, no meio do gol. Olha só, o negócio é o seguinte. O cara quando vai treinar o pênalti do meio, tá lá no campo lá do CT, sem ninguém, sem pressão nenhuma. Aí você pega um jogo contra o Flamengo, que ele sabe que é um jogo importantíssimo, confronto de 6 pontos, campo lotado. Então, mas assim, psicológico não, então você pega um peito de pé e mete ela no meio do gol. Como ele já fez em outras vezes. Dane-se, velho. Entendeu? Agora você fica batendo. Pô, ele vem já ajeitando o corpo. Aí eu vou passar pro Domênico. Aí, cara, na hora que teve aquele lance, eu falei até pro Domênico fora do ar, falei, cara, ele vai arrumar um negócio pro Flamengo no segundo tempo. Falou mesmo? Eu tinha certeza, eu falei no intervalo, eles vão arrumar alguma coisa com o Flamengo, porque ficou esse negócio que a bola era fora. Porque não tinha imagem ainda. Aí ele vai, eu falei... Só pra falar aqui, é a Capog. A Capog tava atrás do gol. E filmou algumas jogadas e deu sorte de ter filmado, até em câmera lenta e tal. E mostrou aqui que foi realmente dentro do... E aí, cara... Foi mesmo? Vocês estão enxergando meio assim? Não, Sombra, eu... Vou te mostrar a imagem, peraí. Passa pro Silvio pra gente pôr na tela. E aí, depois do pênalti, o Palmeiras sentiu pra cacete na hora que perdeu o pênalti. Né? O Flamengo, ele veio pra não fazer nada praticamente no jogo, veio só pra... se defender, deu 2 chutes no gol. Mas vocês concordam que se tivesse interesse em prejudicar o Palmeiras, não daria o pênalti? Não é por isso. Eu vou te É falar. porque se ele vai lá e tira a decisão de campo, acho que fica pior. Porque é inconclusivo o lance. É inconclusivo. Tudo bem, mas ele manteve. É o que é a orientação. Ele deu, tá certo. Chamaram ele pra ver? Chamaram ele pra ver com o cara. E ele manteve. Sim, porque ali não dá pra ver. O outro lance que o Domênico vai falar... Inclusive, mas ele manteve. Não, manteve. Não, mas aí... vai falar, não, eu vou te explicar o que é. Aí o Domênico falou bem ontem lá, ele falou que ele ia falar do jogo mesmo. E então o Palmeiras, cara, sempre que a última vitória do Palmeiras em casa foi em 2017 com o gol do Daverson. 2-0. 2-0, 2 gols do Daverson. Já estamos aí com quantos anos já que a gente não vence o Flamengo aqui? Então... hoje o adversário do Brasil, em termos de competitividade, de tudo, para disputar título cabeça a cabeça, é o Flamengo, cara. Então, o jogo de hoje, a torcida, parabéns à torcida deu uma festa ontem lá. Olha lá a imagem ali. Fez mosaico, a torcida fez uma festa, empurrou o time até o final. Porra, velho, parece que não sei o que acontece, que treme, respeita demais o Flamengo.
Precisa mudar essa mentalidade aí do jogo. E pênalti, cara. A imagem na tela mostrando aí, ó. Bateu no braço. E ela, então. e ela deu uma sorte que ela tá bem de frente à linha, de trás do gol, né? Então. Bem em cima da linha. No caso do... E ela mostra em... Mas nem o VAR tem essa Viu, imagem. Sombra? Nem o não, VAR não, tem. não. O do VAR que tem Não, o do mais VAR pro não meio, tinha, o do VAR não tinha. dá pra concluir. Não dá. Enfim, Inclusive, Domênico, parecia Essa é a mais única fora imagem do que dá pra dentro. concluir. Então, mas deveria... É que é difícil, né? Você tem imagem... Então, Domênico, da minha Agora parte só- do o que jogo eu é quero- isso aí. E segue o barco. Não, o que eu queria dizer é com relação ao Wagner Hillway. Esse tava de sacanagem. É isso. Esse tava... Viu, Sombra? Eu não vou nem pôr na conta do Abate Abel, que o nome até é curioso, né? Abate o Abel, né? Abate Abel. Mas eu acho que ele não tem nem... Se bem que ele é o juiz, ele é que manda, né, também. Então tem culpa no cartório. A sacanagem... Pode pôr no a balaio. sacanagem é o Wagner Hillway. Esse Wagner Hillway, minha gente, ele já era ruim como árbitro. Ele já fez... É só pegar uns jogos aí atrás. Em 2012, fez lambança pra cacete. Esse cara era ruim que doía. Aí quando ele era ruim demais e aposenta, ele vai pro VAR. É Premiaram ele pra ir pro VAR. Eu vou passar um detalhe aqui do VAR. Desse cara nos últimos 6 meses em jogos do Palmeiras. Foram 7 jogos que ele ficou lá do VAR. O Palmeiras ganhou uma vez, empatou uma vez, perdeu 5 vezes com ele. Por que ele tava de sacanagem, Sombra? Teve alguns, assim, lances que poderiam ser chamados por ele, Marcão. A bola na mão, o juiz deu pênalti. Na hora, deu pênalti. Ele chama. Quando chama, o que acontece? Geralmente o cara fala, acho que eu caguei, vou voltar atrás. Não é assim que funciona? Geralmente é isso. Se você pegar um levantamento das vezes que o VAR chama e que às vezes que o árbitro muda, você vai ver o que eu tô falando, se eu tenho razão ou não. Chamou. Ele tem que saber se tá na linha, se não tá na linha, ele tá no VAR. Não precisa chamar o juiz, mas chamou. Vai lá olhar. O juiz chegou à conclusão que tava meio que não dava pra saber se tá ou não, vou manter o campo. Manteve o campo. Ele tentou mudar. Primeira vez. A segunda vez... Assim, você supõe que ele tentou mudar. Não. Às vezes ele chega e fala assim, ó... Quando vem, chama... Então, mas vem ver se é isso mesmo. Porque é um lance difícil. Mas ele não nem pode eles falar... Aí que tá. A câmera que eles tinham não favorecia o cara. Então, Sombra, se não favorece, deixa o lance do campo. Ele Chamou o cara pra ver o quê? Quando o cara chama, Nossa, Sombra, viu? é normal. O cara chama pra mudar. Pra mudar. Mas é você viram normal. a imagem que eles tinham, que era da TV? Até vocês comentaram na transmissão também. Parecia que estava mais fora realmente do que dentro. Essa primeira Parecia. imagem que Eu, passou quando na eu TV. De lado, Quando mas eu aquela narrei- imagem é Só de que lado. era realmente inconclusivo, era muito difícil, mas parecia que estava mais Eu fora. narrando, achei que tava fora. Mas Exato. a gente tá do lado de cá, né? Então a gente tá Sim. mais pra cá do que Tava não sabe. inclinado. Não dá pra saber. Enfim, segundo lance polêmico, foi o lance do pênalti em cima do Vitor Roque, que foi ainda no primeiro tempo. Eu tenho a imagem aqui, posso mostrar pra vocês podem chegar a alguma coisa. É que estão no meu stories aqui que eu mandei. Eu acho que ele força um lance pouco a aqui, ó. barra. Eu Esse acho que ele lance força um pouco a barra, Ó, Dudu. Força a barra com mas duas tem- mãos no ombro empurrando? Força a mas barra A onde? bola aqui? chegar acho que pra ele ele. sente Aonde o força a barra aqui? Eu acho que ele sente o Pera um contato pouquinho. assim, ó. O cara não tem Aonde uma força força a barra excessiva. aqui? Aonde força a barra aqui? A gente sabe que o Vitor Roque, Aonde qualquer força coisa, a ele barra se aqui? projeta, né, gente? Foi empurrado. Pô, pera lá, Sombra, olha de novo. Empurrado. Pô, duas mãos empurrando. Mas será que essa mão aí Então, é... aí eu te falo o seguinte, pode ser e pode não ser, só que o árbitro não marcou. Por que ele não chamou lá pra ver? Não chamou. Não chamou. Porque Ele teve a era mesma conclusão que a pró-Palmeiras. gente. Pró-Palmeiras. Depois tem um lance do pênalti do Arrascaeta, que é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha das maiores Tá vendo vergonhas. como a gente de se várias sentiu com o vergonhas. Vitor Roque? É, mas vocês também com o esporte aí. Tem vários lances pro São Não, Paulo mas a também gente que foram- falou. Mas a gente aqui Não, chegou e não, falou porque que tem um errou. monte de cretino que mandou pra mim, que aliás foram bloqueados com sucesso. Então, mas é o aliás, seguinte- é legal acontecer isso, Marcão. Essas coisas, porque chegou muitos cretinos aqui, eu nem respondo, eu bloqueio. Já não vai mais falar. Mas você pode uma me vez bloquear só. agora, porque vocês não falaram que não falei foi de pênalti você. aqui. Não falei de você. Eu falei de você? Não. Não falei de você. Do que você tá falando? Do pênalti do quê? O Vitor Roque se atirou. Eu achei que foi uma indireta pro Sombra. Não, O Vitor Roque mas se naquela- atirou. Mas ali, ô, Vocês Sombra, aqui não viram ali- que nem vocês Não, viram pera, o do Arrascaeta. Pera um pouquinho. Ali tem um toque de joelho com joelho. Tem Ah, toque. Domênico, você Não, tá de pera um pouquinho, brincadeira. pera um pouquinho. É Ô, diferente. Bento, Esse tem lance uma tem. vergonha na Pera lá, cara. Esse pera lá. lance tem Pera um toque. pouquinho. Vocês estão de Vocês, brincadeira. pera. Vocês podem achar que não foi, pode achar que foi ou não foi. Eu não acho mas nenhum tem, dos dois. pera um pouquinho, tem o toque de joelho. Calma, tem o toque. O Arrascaeta não tem toque nenhum, amigo. Não tem toque nenhum.
Não, o Murilo, ele abraça assim, Não, não abraça, não abraça. Que é isso? Passa a Não mão no abra- peito, Não, assim, não, parece que é não, passar Não, então, um... tem Mas até tudo o bem, toque, tudo mas bem. não tem intensidade. Aí Mas só tem o pra toque. concluir, gente, isso aqui, senão nós vamos ficar até amanhã aqui discutindo sobre isso. Então, assim, o Wagner Hillway viu, falou assim, opa, pera lá, chama ele aqui. Chamou na hora, porque ele não deu o pênalti. Chamou pra tentar reverter e conseguiu reverter. E aí acabou o jogo ali, porque ali, o que acontece? Perdendo de 1-0, o Palmeiras abriu totalmente. E ali, teve algumas substituições, no meu ponto de vista, equivocadas. Muitas. Ele me tira o zagueiro do Palmeiras, Não, aí mete o virou, Piquerez aí de virou zagueiro, bagunça. Ali, ele tira o esquece. volante do time do Palmeiras, Não, deixa esquece. sem volante, mete 4, 5 atacantes, e aí aconteceu do contra-ataque, os caras matar o jogo. Então foi isso que aconteceu. Enfim, o campeonato não está perdido, está aberto, agora abriu mais ainda, né, seu Bento? Que poderia ficar 4 pontos, poderia ficar 7 pontos, poderia ficar 1 ponto. Ficou 1 ponto. O Palmeiras tem um jogo difícil antes do Mundial contra o Cruzeiro lá agora. E o Cruzeiro encostou, Tá bem. porque o Cruzeiro tá agora com 20, né? 20. Ficou 20, 21, 22, né? É, o Cruzeiro... E se o cara Bragantino ganhar, chega a 20 também. acertou o time lá, e tem um jogo no meio aí, que é quinta-feira, É, quarta-feira. Sporting Cristal. Que aí é um sparring, Ah, né? Já obrigado. tá tudo resolvido. E perdeu os 2 zagueiros aí, o Murilo Por e o amarelo, Gomes não né? jogam. Por amarelo. Né? Mas volta o Richard Rios. E quando aí. eu digo que eu bloqueei, Sombra, eu bloqueio quando o cara vem com xingamento. Ignorância? Chamando de lixo e daí pra baixo. Ah, é? Aí é bloque, não tem conversa. Se vem conversar na boa, beleza, mas não tem papo furado, não. Aqui comigo não vai entrar na minha casa xingando, não. É bloque, acabou e fim de papo. Não tem papinho furado. E não só ele, como muitos torcedores do Flamengo, Marcão, falou que eu sou parcial. Eu sou parcial. Na transmissão, eu não sei se eles conhecem ou não, aqui é de torcedor para torcedor. É de torcedor palmeirense pro torcedor palmeirense. Não é torcedor palmeirense pro flamenguista. Então, é para eles aprenderem também, bloque para eles também. Ô, Sombra, eu sei que as manchetes agora são do Palmeiras, mas toca a Não musiquinha tem aí. conversa. Dá pra tocar. É mesmo? Ih, rapaz. Augusto Melo acaba de renunciar ao cargo no Corinthians. Ele Oxi. sabia que a votação viu que já ia ia melhor. gerar um impeachment, então ele desistiu de Ele tentar se renuncia como um defender. propósito? Só de não... Ou tem alguma coisa É assim, porque o você toma impeachment ia impeachment, ter você tem sanções, exatamente. Vai ter Então, um assim, negócio? pra toda Sabe a a diferença? Eu não sei. diretoria. Vocês sabem que o Collor... Qual que é a diferença? Vocês sabem que o Fernando Collor... Se ele é empichado, eu acho que ele tem que ser expulso do clube. Sim. Agora, É. se ele Vocês lembram o renuncia Fernando ao Collor? cargo, é uma Sim. estratégia, Não igual foi, do né? Alípio. Ele renunciou antes. Antes né? do impeachment. Antes Exato. do impeachment. E aí, o que acontece? Eu não lembro. Não, aí isso depende você do tem estatuto, sanções. né? Depende do estatuto. Mas Mas se no ele clube, fosse por empichado, exemplo. ele seria Ele fez expulso isso aí só pro do pro quadro. gostinho igual do dos Alípio, caras né? de lá, Sim. né, meu? Os caras foram até lá, tá todo mundo lá, ele esperou, tá todo mundo cheio, falou, agora eu renuncio. Ele falou assim, não tem antes mais de começar. jeito, né? Não sei o quê. Provavelmente os aliados dele aí começaram a aconselhar, é melhor Quem renunciar. assume a do ocorrência, que essa não sei o pamonha? quê. Com quem fica vice, né? o vice? Agora é o Armando Vice. Mendonça, né? o Armando vice dele. Mendonça. Não é o Osmar Stabile e o Lelê, que é o mais velho? É os dois, né? Mas eu acho, mano. Agora Acho que é o boa Stabile, hein? pergunta. Eu acho que é o vamos ver. Stabile pela idade, viu, Lelê? Porque geralmente assume mais velho. Mas é que assim, porque eles estavam Mas aí indo ele mais continua pra no clube, cima do Armando é isso? Mendonça, não sei Pelo que eu porquê, entendi, né? ele continua no clube. Ele não pode, não é expulso. É que agora ele vai ter mais outros processos renúncia, não. contra ele, né? Então vamos ver o que vem por aí, porque pode ser que ele sofra Pô, alguns mas outros... ele renunciou, mas tava tão convicto da inocência dele. Estranho, né, Domingos? É. Pois é, né? É engraçado. Não, mas a Assim renúncia como- agora era fundamental até para, inclusive, Lelê, dar um pouco mais de tranquilidade pro time do Corinthians, porque as notícias não eram boas, né? E não são ainda. Mas se você tem um presidente que tá agora aí realmente respondendo esse BO, seria muito pior ele continuar por vaidade. Eu vou Agora, até- ele que se... E os na jogadores que justiça fizeram aí. campanha pra ele lá? Mas acho que os jogadores, Sombra, fizeram campanha assim, postaram uma coisa porque mandaram pra eles postar. mas Eu não não, acho mas- que seja da vontade dos caras fazer campanha pra ninguém. Sim. Jogador, eles preferem nem se envolver nesses assuntos, né? Pagando em dia, né? E só confirmando é o Stabile mesmo. São dois vices, né? O Armando Mendonça e o Stabile, mas em caso de renúncia é o Stabile que assume, mano. É isso aí. É isso aí. É, porque acho que ele é mais velho pelo regulamento lá. Mas, ô Sombra, só com relação a essas polêmicas do negócio do Palmeiras aí, pra mim esse pênalti do Murilo aí foi escandaloso, assim como foi escandaloso o pênalti do Bright White,
naquele jogo do Grêmio, também não foi absolutamente nada. Absurdo. Pra mim, o pênalti aí do Murilo também não acontece nada e, infelizmente, essa é uma cultura que existe aqui. O Arrascaeta, ele sente uma mão na barriga, mas o Murilo ele não puxa nem a camisa. E ele aproveita já pra se tacar no chão e despencar como se ele tivesse sido tomado um mata-leão de um segurança numa balada. Verdade. Mas é um negócio nojento. Mas, por exemplo, Domênico, você falou do árbitro e tudo mais. Se o árbitro tivesse realmente querendo pegar no pé do Palmeiras, apesar de eu também não entender esse lance como faltoso, mas tem muita gente que fala que o Everton também merecia até uma revisão do VAR, naquela saída que ele deu com o joelho lá que pega no Léo Ortiz. Mas eu acho que isso daí é defesa de goleiro, todo goleiro sai com o joelho faz ali pra se defender. Então, mas quando pega, tem árbitro que quando tá de má vontade, o cara chama o outro lá e fala, vai dar uma olhada lá. A má vontade não é do árbitro. Eu achei que foi do... Não, então, mas é o VAR. Então, mas o VAR ele poderia ter chamado o árbitro para rever esse lance do Everton também. Mas com relação aí, Domênico... Eles omitiram esse lance? Não chamaram. Não, mas pera lá. Só com relação ao lance, Domênico... Se ele for... Pera lá. Se for dar o pênalti que o Everton, que vocês estão falando, que ele se lança na bola com o joelho levantado, é uma proteção do goleiro, que o mano falou, todo goleiro vai ter que dar pênalti pra cacete, hein? Sim, vai ter. Mas é falta. Não, se você pode pegar a bola, você meteu o joelho na cara do jogador, não é só do Palmeiras, então. Óbvio, Domênico. Então, pera lá. Então, vamos por partes aqui. Mas traga os lances dos outros clubes. O Everton eu nem achei, mas eu achei que o Gomes era pra ter sido expulso, era pra ter levado o segundo amarelo. Mais um lance? Tem um lance que ele dá... Foi basicamente o que teve no jogo do Corinthians, que ele chega com a sola da chuteira, assim, e dá. Teve um desse. E aí o VAR não pode chamar, porque seria segundo amarelo, mas o árbitro em campo também deixou passar. Acho que não viu, não sei, né? E os flamenguistas também estão reclamando disso. Então, assim, é um reclama de lá, reclama daqui, Cada torcedor vê o seu lado, né? Exatamente. Faz mal, pode achar o que é isso mesmo. Eu tenho o meu microfone pra falar do Palmeiras, do Flamengo. Quero que se dane. Não, cada um vai defender o seu lado. É defender o seu. Claro. Faz mal. Eles defendem na rádio lá. Aqui quem defende sou eu. Sim, mas a gente eu quero que a Leila entre. Aqui a Leila tem que chegar e evitar de fazer de tudo pra esse Wagner Hill não estar mais no VAR em jogos do Palmeiras. Já que ela tá agora assim com o presidente novo lá. Esse Wagner Hill não pode mais estar no VAR do Palmeiras. É só isso que eu peço. O presidente da CBF é São Paulino, hein? Ô, seu Chaldi, vamos olhar essa arbitragem aí, seu Chaldi. Agora, Domênico, eu vi aí a declaração do técnico do Palmeiras, o interino, que estava lá no lugar do Abel. É sempre muito mais fácil também ele atribuir a arbitragem, por mais que você possa contestar o pênalti lá que foi feito lá em cima do Arrascaeta lá pelo Murilo. Mas, por exemplo, a banca dá, a banca toma. Eu não vi nenhum cara do Palmeiras falar, foi um absurdo o pênalti que deram contra o Sport aqui, que gerou a nossa vitória também. Mas, por exemplo, ontem, jogar a culpa na arbitragem, Domênico, e não no mau futebol do Palmeiras jogando em casa... Mas não... Ele não jogou não, gente, porque ele falou muito mais da arbitragem, Bento. Eu ouvi a entrevista coletiva, eu falo isso porque eu ouvi a entrevista na íntegra. Por mais que ele fala, tem que treinar mais pênalti, mas ele fala muito mais do erro do árbitro em ter marcado esse pênalti, inclusive falando do jeitinho brasileiro, do que de fato criticar o mau futebol que o time dele apresentou. Vocês não acharam, não? Mas, mano, honestamente, eu vou te falar com sinceridade, eu não achei que o Palmeiras jogou mal. Não achei que o Palmeiras... foi muito morno, cara, diante do jogo que era. Eu acho 7 pontos assim, vamos lá. Eu achei que teve momentos que o Palmeiras estava bem melhor no campo. Não acho que jogou mal, não acho que foi uma partida bizonha. Já teve partidas que eu fiquei puto da vida, muito ruim, muito abaixo do esperado, principalmente no começo do ano. Tava partidas que você falava, meu pai. Não foi o caso, porque o Flamengo é um grande time, mesmo com alguns desfalques, como o Palmeiras também tinha os seus desfalques, né? Então é assim, eu acho que o que aconteceu aí é ele errar a escalação inicial. Eu não gosto também, como o seu Bento, de 2 laterais, de dobra. Eu acho que se você tem um elenco que o Palmeiras tem... Porra, velho. Olha o elenco do time do Palmeiras, cara. Como é que você põe 2 laterais? Eu acho errado isso. Mas é uma coisa minha. Vamos trocar de treinador aí. Não precisa... Não, Sombra, não é questão de trocar. Não é, mas Sombra, que isso é uma coisa... Você tem elenco, cara. Você tem elenco, mano. Que isso é uma coisa que, sinceramente, eu tento buscar aqui, até para os meus amigos que estiverem ouvindo, que sempre estão ouvindo, a galera dos grupos de Palmeiras, quando deu certo. Eu lembro que deu uma vez certo. E outra, você tá lá, por exemplo, tá 2-0 pro Palmeiras e os caras estão numa investida brava ali pelas pontas, aí você beleza, aí você fecha lá. Agora você sai de cara com Veiga, Maurício, Paulinho, Alan, Flaco Lopes, tava todo mundo lá no banco. Velho. Sombra, tava todo mundo no banco. Põe o Paulinho. Olha, como eu falei isso do jogo. Com o Paulinho, Maurício, sei lá, com qualquer um.
Precisa. porra, vai. Põe o Maurício. Tá, O Facundo, ele é os direita. carros tudo com plástico na garagem lá e não usa. Ô, Sombra, o Facundo, ele tá jogando geralmente na esquerda, mas ele atua na direita. Exato. Põe o Facundo na E direita, põe o põe o Paulinho. Maurício ou o Paulinho na esquerda Exato, e acabou. Esse é o exato, time. velho. Domênico, Entendeu? Então ele errou. O Pronto. o torcedor, ele não sabe dar treino. Mas o torcedor sabe muito bem onde o jogador deve jogar. Então a gente não tem a menor capacidade de ir lá e dar treino. sim, Não temos. Mas a gente sabe muitas vezes, mais que o treinador, que aquele pode jogar ali, que o outro pode jogar colar, sabe? É isso que é a minha reclamação. Então acho que foi abaixo do esperado. Apesar do Palmeiras estar até melhor, né, seu Bento? No primeiro tempo, pelo menos. O Flamengo entrou com uma postura estranha. Postura estranha, não. Eles não jogaram o jogo inteiro. O jogo, Sombra. Tava claro, o goleiro fazendo cera. Não, o goleiro não dava, ele não saía jogando. Ele esperava vir alguém do Palmeiras e até o Rossi pra ele dar bomba. Ele teve um momento, Sombra, que o goleiro pegou o Rossi, acho que tava com uns 25 a 30 do primeiro tempo. Ele pegou a bola, foi recuada. Ele pegou a bola e foi indo devagarzinho, na meia-lua. Aí ele parou. Aí o Palmeiras estava cercando, ali esperando ele dar um pontapé. Ficou quanto tempo ali? Eu narrando, falei assim, se ninguém for, ele vai ficar com a bola até o final do jogo. Gente, é uma estratégia. Não, sim. Aí o Palmeiras foi, aí ele chutou. Então assim, eles estavam nitidamente querendo empatar o jogo. Eles não queriam perder o jogo. Porque eu até falei sobre isso. Claro. Quem tem a perder hoje é o Flamengo, não o Palmeiras. Óbvio. Porque o Palmeiras perdendo, ele continua líder. Se empatar, continua os 4 pontos com uma rodada a menos. E se ganhar, é pior ainda, porque vai abrir 7. Então, o Flamengo estava com medo de perder. Mas aí aconteceu o negócio do pênalti. Saíram com 1-0. Aí, meu amigo... Aí ele meteu 3 zagueiros, 2, 3 volantes. Eles começaram a colocar a gente lá Vamos começar a colocar os ouvintes no ar. Antes Peraí, Sombra. De novo? Bota casaco, tira casaco. Todos os veículos estavam dando aqui como renúncia do Augusto Melo. Saiu na CNN, meu timão, aqui os jornalistas que estão lá, que estão em contato comigo aqui também, porque é o seguinte, ele pediu para falar com os jornalistas antes, o que não era um protocolo já esperado, então ele pediu, e ele começou falando, se despedindo, né, saindo e tal. Então todo mundo começou a dar como a renúncia. Só que no final do discurso dele, ele fala, isso não é uma renúncia, é uma despedida, né, antes da votação. Então ele vai se submeter à votação. Vai se submeter à votação. Então tá bom, parabéns aí pro Gugu. É isso aí. Muito que bem, muito que bem.